Gente, eu achei isso daqui muito grave. Podem ter fraudado um acesso a dados da esposa do Moraes na Receita Federal. Em depoimento à Polícia Federal, servidora da Receita diz que atendia outra pessoa no momento que houve acesso a dados de mulher de Moraes. Funcionária que trabalha no Guarujá, no litoral de São Paulo, foi alvo de operação e está com tornozeleira. Todo mundo sabe que Alexandre de Moraes deflagrou operação contra 4 agentes da Receita Federal por suposto acesso ilícito e divulgação de dados da sua esposa. Mas agora, uma das funcionárias que teria acessado os dados da esposa do Moraes está dizendo que não tem como ter feito esse acesso porque ela tem provas que no momento do acesso ela estava atendendo outra pessoa. Ou seja, fraudaram esse acesso aos dados da Receita Federal da esposa do Moraes? Por que é que esse acesso poderia ter sido, então, criado para gerar futura nulidade e blindar a esposa do Moraes? Se eu não fosse advogado do Felipe Martins, eu não tivesse visto com meus próprios olhos documento falso de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos para incriminá-lo, eu diria para vocês que é impossível que esse acesso fosse fraudulento. Mas eu não duvido de mais nada. Por quê? Com esse acesso irregular aos dados da esposa do Moraes, a esposa do Moraes nunca poderá ser processada criminalmente com essas provas que foram localizadas por esse acesso. Por quê? Se o acesso foi ilícito, e é o que estão dizendo que foi um acesso ilícito, porque um agente da Receita só pode acessar dados sigilosos se houver um procedimento instaurado. E a própria Receita diz que esse agente acessou os dados da esposa do Moraes e descobriu aquele contrato de 129 milhões sem um procedimento instaurado, sem um procedimento oficial. Então, esse acesso, ele é ilícito. E eu mostrei em vídeo recente para vocês que se o acesso é ilícito, tudo que foi descoberto desse acesso ilícito é ilícito por derivação. Então, tudo que foi descoberto desse acesso não poderá ser utilizado. Agora, essa servidora está dizendo, não fui eu que acessei. Será então que criaram esse acesso só para macular a prova e utilizar isso futuramente como tese de nulidade? Eu explico. Com esse acesso ilícito aos dados da esposa do Moraes, tudo que foi descoberto desse acesso é ilícito. Então, a esposa do Moraes não poderá, eventualmente, ser processada criminalmente, porque as provas são ilícitas. São provas que foram descobertas de forma ilícita. Então, esse acesso, sendo irregular, ele é benéfico para a esposa do Moraes. Veja, todo mundo já sabe do contrato de 129 milhões. Vem agora um elemento. Descobriram esse contrato de 129 milhões por um acesso ilícito. O agente que acessou não poderia ter acessado, porque não tinha um procedimento oficial. Então, essa discussão de que o acesso ele foi ilícito beneficia a esposa do Moraes. Agora, a servidora está dizendo, eu não acessei. Podem, então, ter utilizado a senha dessa assessora para criar um acesso fraudulento, para utilizar esse álibi em futura nulidade a beneficiar a defesa da esposa do Moraes. O problema é que agora essa servidora está com tornozeleira e está sendo acusada por um acesso que ela não fez, mas que esse acesso só beneficia a esposa do Moraes, porque tudo que encontraram contra a esposa do Moraes é ilícito. Será então que estão sacrificando a servidora, acusando-a de algo que ela não fez, para terem um álibi a favor da esposa do Moraes e uma nulidade que pode blindar a esposa do Moraes e salvá-la de eventual e futuro processo? Como eu disse para vocês, se eu não fosse advogado do Felipe Martins e eu não tivesse visto o que eu vi, eu jamais pensaria nisso, mas eu vi com os meus próprios olhos. Felipe Martins foi preso por uma viagem para os Estados Unidos que não fez, e surgiram documentos de acesso dele nos Estados Unidos quando ele estava no
no Brasil. Felipe Martins foi preso de novo por acesso à rede social que não existiu e surgiu print falso. E ele tá preso com esse print falso. Hoje eu não duvido de mais nada. Tudo é possível no Brasil. Agora, resta saber quem então utilizou a senha dessa servidora para acessar os dados da esposa do Moraes. Seria isso um álibi perfeito de defesa. Acessaram o meu contrato de 129 milhões de forma irregular. Punem a servidora por esse acesso e eu não posso ser punido por nada, porque as provas que descobriram contra mim são ilícitas. E a coitada da servidora, que não fez o acesso, vai pagar o pato. Mas a esposa do Moraes é beneficiada com esse acesso irregular. Eu já tinha achado muito estranho mesmo isso daqui. Receita admite acesso indevido a dados de ministro do STF e parentes. Os servidores da Receita são preparados. Eles sabem que não podem acessar dados sem procedimento oficial e que uma vez colocando a senha no sistema, isso é rastreável. Nenhum servidor ia acessar em sã consciência dados da esposa do Moraes e de seus filhos. É óbvio que isso é rastreado e chegariam muito facilmente nesse servidor. Agora, esse acesso sem procedimento instaurado, ele é benéfico para a defesa da esposa do Moraes, porque anula tudo que foi descoberto desse acesso irregular. E essa servidora tem prova que não foi ela que acessou. Então alguém usou o seu login. E isso é crível, porque jamais uma servidora teria coragem de acessar dados do Moraes e seus filhos. Óbvio que chegariam nessa servidora. Resta saber agora se de fato essa servidora tem prova que no momento do acesso ela estava atendendo outra pessoa. Porque aí então teremos mais um escândalo como vimos nas prisões do Felipe Martins. E eu digo para vocês, eu não duvido de mais nada nesse país. Eu com certeza acredito na palavra dessa servidora. Eu sei o que eu tenho visto no caso do Felipe Martins e nessa farsa da trama golpista. É possível sim que tenham fraudado, criado esse acesso para criar um álibi e criar futura nulidade para proteger e blindar pessoas de processo criminal. Tudo é possível e eu não duvido. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado, professor de processo penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.